Fala pessoal, Isaac aqui. Vocês haviam pedido pela segunda parte do vídeo dos dragões, porém eu percebi que muitas coisas que eu iria trazer tinham relação especificamente com Smaug. Então decidi fazer esse vídeo que ao mesmo tempo vai falar dos dragões, mas também trazer um foco no Smaug. Dito isso, vamos ao vídeo. 1. Smaug era diferente dos outros dragões. O primeiro passo aqui é esclarecer uma diferença muito importante entre Smaug dos livros e dos filmes. Nos filmes, Smaug é completamente protegido por diversas escamas extremamente resistentes, inclusive na região do abdômen e da barriga, com exceção apenas de um pequeno espaço, em decorrência de uma batalha anterior em que Smaug perdeu uma de suas escamas e passou a ter este ponto fraco na barriga. Já nos livros é bastante diferente. Nos livros, os dragões em geral realmente possuem escamas muito resistentes, mais do que armaduras. Porém, na parte inferior, são extremamente vulneráveis, razão pela qual eles evitam ao máximo expor sua barriga ou o abdômen. E a razão para eles não terem escamas tão rígidas na região inferior é para possibilitar uma melhor mobilidade, facilitar sua locomoção. Se eles possuíssem escamas grossas pelo corpo inteiro, isso atrapalharia sua locomoção. Eles ficariam engessados e teriam dificuldade até mesmo para andar. Inclusive, é algo muito parecido com o que temos no mundo real, com os crocodilos. Como vocês estão vendo, embora a região que fica exposta a maior parte do tempo seja extremamente espessa e resistente, a parte de baixo, que possibilita sua mobilidade, é também sua parte mais vulnerável. Portanto, os dragões em geral tinham essa característica: parte superior protegida, parte inferior vulnerável. E Smaug não era exceção a essa regra, e também possuía a parte inferior vulnerável. Contudo, no caso de Smaug, algo curioso aconteceu. Ele ficou tanto tempo deitado sobre o ouro e as pedras preciosas que ele saqueou em Erebor, que elas acabaram cravejando e se colando na sua barriga, e se tornando uma espécie de casca, uma casca de pedras preciosas. Vejam o que o professor escreve no Hobbit. Lá estava Smaug, as asas recolhidas como a de um morcego incomensurável, virado parcialmente para um lado, de modo que o Hobbit podia ver a parte inferior de seu corpo. A barriga comprida e clara, cravejada de pedras e fragmentos de ouro, de passar tanto tempo sobre leito tão precioso. Fecha aspas. Posteriormente, assim como nos filmes, Bilbo e Smaug passam a ter uma conversa. Porém, como quase sempre acontece, a soberba precede a ruína, e Smaug, na tentativa de se vangloriar perante o Hobbit, por ser ele tão diferente dos demais dragões e protegido inclusive por baixo, resolveu ostentar sua proteção de pedras preciosas para Bilbo, que acabou percebendo uma falha na armadura. Abre aspas. Eu sempre pensei, disse Bilbo, numa voz fina e apavorada, que dragões eram mais macios na parte de baixo, especialmente na região do peito, mas sem dúvidas um dragão tão astucioso já pensou nisso. O dragão interrompeu imediatamente seu deboche. Sua informação está desatualizada, retrucou ele. Estou revestido na parte de cima e na de baixo, com escamas de ferro e resistentes pedras preciosas. Nenhuma lâmina pode atravessar o meu corpo. Eu devia ter adivinhado, disse Bilbo. Com certeza não se pode encontrar em lugar algum rival para o Sr. Smaug, o impenetrável. Que magnífico! Possui um colete de finos diamantes? Realmente é raro e maravilhoso, disse Smaug, ridiculamente satisfeito. Ele não sabia que o Hobbit já vira de relance a sua peculiar proteção inferior na outra visita, e estava ansioso por vê-la mais de perto, por motivos próprios. O dragão rolou no chão. Veja, disse ele, o que me diz disto? Estonteantemente maravilhoso, perfeito, impecável, assombroso, exclamou Bilbo em voz alta, mas pensando por dentro. Velho tolo, há um bom pedaço no lado esquerdo do peito descoberto, como um caracol fora da casca. Depois de ver aquilo, o único pensamento do senhor bolseiro era fugir dali. Fecha aspas. 2. Um dragão conseguia sentir falta de uma única moeda de seu tesouro. Quando um tesouro era tomado por um dragão, ele passava a ter uma relação muito íntima com esse tesouro, principalmente se ele passasse muito tempo guardando. Quando Bilbo e os anões chegaram em Erebor e Bilbo desceu pela primeira vez para verificar se Smaug ainda estava lá,
ele se deparou com o tesouro, e de tão imenso e bonito de se ver, ele ficou praticamente paralisado, de tão impressionado. Abre aspas. Dizer que Bilbo perdeu fôlego não é uma descrição adequada. Não sobraram palavras para expressar sua vertigem desde que os homens mudaram a língua que aprenderam dos elfos, no tempo em que todo mundo era maravilhoso. Bilbo já ouvira contar e cantar sobre tesouros de dragões, mas o esplendor, a cobiça e a glória de um tesouro assim eram desconhecidos para ele. Seu coração foi penetrado e dominado pelo encantamento e pelo desejo dos anões. Ele observava, imóvel, quase esquecendo o temível guardião, o ouro além de qualquer preço ou conta. Fecha aspas. Depois de voltar a si, Bilbo conseguiu enxergar o dragão que estava na parte de cima, dormindo. Então, para provar que chegou até a sala dos tesouros para os anões e que conseguiu voltar, Bilbo agarrou uma grande taça de 2 alças e olhou com medo para o dragão, enquanto fazia isso, que mexeu uma de suas asas, abriu uma garra e seu ronco mudou de tom. Bilbo então fugiu, e o dragão não acordou naquele momento, porém passou a ter sonhos violentos e de ganância. Quando os anões viram a taça trazida por Bilbo, passavam a mão felizes e surpresos que Bilbo conseguia ter tido acesso ao Salão dos Tesouros e voltado vivo para contar a história. Mas o momento foi interrompido por um estrondo enorme. O professor diz que, como um vulcão que entrava novamente em erupção, o estrondo foi tamanho que quase arrancou a porta, lá nos andares superiores onde os anões estavam. Vinham das profundezas terríveis ecos e barulhos que faziam até mesmo o chão tremer. A causa da perturbação do sono de Smaug, como é de se imaginar, foi o item roubado. Abre aspas para o Hobbit. Os dragões podem não ter muita utilidade para toda a sua riqueza, mas geralmente conhece cada peça dela, em especial depois de possuí-la por muito tempo. E Smaug não era exceção. Passara de um sonho ruim para um cochilo, e do cochilo para o completo despertar. Havia um ar estranho na caverna. Seria uma corrente vinda daquele pequeno buraco? Virou-se e esticou o pescoço para farejar. Então, deu falta da taça. Ladrões! Uma coisa assim não acontecia desde que viera para a montanha. Sua fúria ultrapassava qualquer descrição. O tipo de fúria que só se vê quando pessoas ricas, que têm mais do que podem apreciar, de repente perdem algo que possuem há muito tempo, mas que nunca usaram ou quiseram. Baforou fogo, o salão encheu-se de fumaça, ele sacudiu as raízes da montanha. Depois, enrolando o corpo, rugindo como um trovão subterrâneo, saiu de seu covil profundo pela grande porta, pelos enormes corredores do Palácio da Montanha, subindo na direção do portão dianteiro. Caçar por toda a montanha até capturar o ladrão, despedaçá-lo e pisoteá-lo. Este era seu único pensamento. Fecha aspas. 3. Dragões conseguiam dormir e vigiar o tesouro ao mesmo tempo. Pode até parecer absurdo, e que apenas num mundo de fantasias algum ser possa dormir e estar acordado ao mesmo tempo, mas não é bem assim. No nosso mundo real, por exemplo, temos os golfinhos. Ao contrário dos humanos que conseguem respirar de modo involuntário, sem perceber, até mesmo enquanto dormem, os golfinhos precisam respirar de modo voluntário. Por causa disso, eles dormem um lado do cérebro de cada vez. Este fenômeno se chama sono uniemisférico, no qual um hemisfério do cérebro dorme enquanto o outro continua acordado. No caso dos golfinhos, para continuar respirando e não morrer asfixiado enquanto dorme. Já no caso do dragão Smaug, no universo Tolkien, o motivo de seu meio sono já não era tão nobre, e sim por causa de sua ganância. Principalmente quando estavam desconfiados que poderia haver um ladrão interessado em seus tesouros, os dragões possuíam essa capacidade de dormir com o olho entreaberto, para conseguir continuar vigiando o tesouro mesmo enquanto dormem. Abre aspas para o Hobbit. O velho Smaug está exausto e adormecido, pensou Bilbo consigo mesmo. Não pode me ver, não vai me ouvir. Anime-se, Bilbo. Esquecera, ou nunca ouvira falar, do olfato dos dragões. Também ocorre o incômodo fato de que, quando estão desconfiados, eles conseguem manter um olho semi-aberto e vigiando enquanto dormem. Fecha aspas. 4. A eficaz persuasão dos dragões. Conforme já falamos num vídeo anterior, os dragões não confiavam apenas na sua força bruta. Os dragões possuíam a capacidade de até mesmo lançar encantamentos e fazer indivíduos duvidarem de seus amigos, ou até mesmo de si mesmos. Mas algo que eu ainda não havia mencionado é que muitos dragões, e Smaug em especial, possuía uma linha argumentativa muito convincente, mesmo sem feitiço.
Os argumentos que ele utiliza com Bilbo talvez convencesse até você e eu. Quer ver? Bilbo pegou aquela taça, levou para os anões verem que ele havia conseguido sobreviver e retornou ao covil de Smaug. A partir de então, eles conversaram. Vejam o que é dito. Abre aspas. Imagino que tenha conseguido um bom preço pela taça da noite passada, disse Smaug. Vamos, diga. Conseguiu? Ah, não recebeu nada, não é mesmo? Bem, é assim mesmo que os anões agem. E imagino que estejam lá fora, escondidos, enquanto o seu trabalho é fazer todo o serviço perigoso e pegar o que consegue quando eu não estiver olhando para eles. E você vai conseguir uma parte justa? Não acredite nisso. Se conseguir sair vivo, terá muita sorte. Bilbo começava a se sentir realmente incomodado. Cada vez que o olho errante de Smaug, procurando-o nas sombras, passava luzindo por ele, o hobbit tremia, e era tomado por um desejo incontrolável de se revelar e dizer a verdade a Smaug. Mas, criando coragem, falou de novo. Você não sabe de tudo, ó Smaug o Poderoso, disse ele. Não foi só o ouro que nos trouxe até aqui. Você admite o nós, disse Smaug. Por que não diz logo nós 14 e acaba com isso, senhor número da sorte? Fico feliz em saber que tenho outros negócios nessas partes, além do meu ouro. Neste caso, talvez não estejam perdendo completamente seu tempo. Não sei se lhe ocorreu que, mesmo que conseguisse roubar o ouro, pouco a pouco, uma questão de 100 anos, mais ou menos, você não conseguiria ir muito longe. Qual seria a utilidade do ouro na encosta da montanha? Qual seria a utilidade na floresta? Céus! Já pensou no produto? A 14ª parte, imagino eu, ou algo assim. Eram estes os termos, não é? Mas e a entrega? E o transporte? E os guardas armados e as taxas? Smaug riu alto. Tinha um coração perverso e astuto, e sabia que seus palpites não erravam por muito. Vocês mal vão acreditar, mas o pobre Bilbo realmente ficou bastante incomodado. Até aquele momento, seus pensamentos e energias haviam se concentrado em chegar à montanha e encontrar a entrada. Nunca se preocupou em imaginar como o tesouro seria removido. Com certeza nunca imaginara como qualquer parte do que lhe cabia percorreria todo o caminho até Bolsão, sob a colina. Agora uma suspeita desagradável começava a crescer em sua mente. Será que os anões também haviam esquecido este ponto importante? Ou estavam o tempo todo rindo dele pelas costas? É esse o efeito que a conversa de um dragão tem sobre os inexperientes. É claro que Bilbo deveria ter se precavido, mas Smaug tinha uma personalidade bastante irresistível. Fecha aspas. Por enquanto, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Também considere se tornar um apoiador, clicando no botão Seja Membro. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.